Olá, colegas. Vamos para mais um encontro e hoje vai ser o início de um aprendizado interessante. Vão ser uma série de vídeos falando sobre estrutura, o entendimento do projeto de estruturas. Friso que isso vale para qualquer profissional que está no campo e de alguma maneira tem acesso às plantas, né, de uma obra que tem projeto de estrutura, que não é todas que possui. Algumas obras ainda, principalmente nos interiores, não tem projeto de estrutura, mas está começando a ser frequente e se você souber disso, saber ler, vai largar na frente. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem preto, né, com fundo preto, para facilitar o nosso entendimento. Contudo, uma planta mesmo de fato, de estrutura, ela vem com fundo branco e os detalhes vêm todos com preto, né, formato linha preta e letras pretas. O que diferencia algo que se quer dar destaque é a grossura da linha, uma está mais escura, outra está mais fraca. Mas para entendimento, para facilitar, eu resolvi deixar apenas com fundo preto e dessa forma. Entendido aqui, vocês conseguem entender da forma padrão, né? Que é preto e branco. Então vamos lá. Isso que vocês estão vendo aqui é planta de fundação. Só que ela não é só isso, ela tem mais plantas, mas a gente vai começar por essa, que é onde a gente tem a identificação dos elementos. E fundação pode ser o quê? Fundação pode ser profunda, pode ser rasa. Das rasas a gente tem a sapata isolada, sapata associada, sapata corrida, os radiês. O que a gente vai ver aqui é uma planta mais comum, né? Que é o tipo de sapata que se refere a sapatas isolada. Sim, mas o que é sapata isolada? Vou mostrar aqui a imagem do Google. Né? Aqui é uma sapata isolada onde foi cavado e fez o lastro de concreto. Normalmente esse lastro é de 5 centímetros. E aqui as formas para receber o concreto, as armaduras, a armadura do pilar. Isso é uma sapata isolada. Aqui tem outras imagens. Nessa planta aqui a gente tem a identificação dessas sapatas. Deixa eu excluir algumas coisas aqui para a gente facilitar o nosso entendimento. Então, aqui a gente tem a visualização delas, né? Ou seja, do formato dela. A maioria aqui são todas quadradas, ou seja, com lados iguais. Isso em amarelo aqui é a representação do pilar. Isso em vermelho aqui é indicando o eixo, né? O ponto central. A função disso aqui é para indicar o ponto central da sapata. Esse vermelhinho aqui, eu não sei porque o programa coloca, mas acredito é justamente para indicar que é 90 graus. Enfim, você saber disso ou não faz diferença. Você tem que saber que isso aqui, né, em torno é a sapata, esse amarelo é o pilar e essas linhas vermelhas se cruzando é o eixo, né, onde marca o ponto central, o meio, né, da sapata. P é uma nomenclatura que é frequentemente utilizada para identificar o pilar, né? Então, pilar P1, pilar P2. Essas dimensões aqui é do pilar, né? É um pilar 14 por 30 nessa direção. E assim a gente consegue ver todos os componentes da sapata isolada. Aqui a gente tem um carimbo, aqui um quadro, mas a gente não vai ver isso aqui agora. Trazendo os outros elementos, pronto. Vixe, Saulo, o que é isso aqui, né? Que agora ficou confuso. Na realidade, não é para deixar confuso, é para ficar fácil. Isso aqui, né, esses números, é só um nome, né, que é dado através de um número para eixos, né? Ou seja, são linhas que ajudam você a alocar essa sapata na obra. Quer ver que é fácil? Ó, ó. Vamos pegar essa sapata aqui. P1. Sapata P1. Vamos supor que você precisa alocar ela na obra, ou seja, posicionar ela em um determinado local. Além disso aqui, você precisa do arquitetônico, né? O arquitetônico tem uma parte lá que você consegue ver toda a construção e através do ver a construção ali no arquitetônico, você consegue criar
a linha mestra, né, por onde você vai começar a passar as outras linhas. E através dessa linha mestra você já consegue trazer isso daqui para a obra. Como assim? Vamos supor que supondo, tá? É uma suposição, que a sua linha mestra vai ser essa aqui, ó, eixo Y. Isso quer dizer que se essa sua linha mestra, esse eixo Y aqui, veja que ele está passando exatamente no meio desse pilar e dessa sapata. Quando você for na obra locar ou colocar essa sapata do pilar P1 ao pilar P1 aqui, qual a distância desse pilar, né, dessa sapata para essa? Está aqui, colocado em centímetros. Então, 105 mais 137 mais 8 mais 26. Tá vendo? Ó, chegou aqui, cravou certinho no meio. E isso facilita bastante no processo de execução. Então, todas essas numerações é simplesmente para indicar o eixo 1, né, está inclinado aqui para não ficar aqui no meio atrapalhando dessa outra linha. Então, eixo 1, 2, 3, justamente para você localizar melhor. Ah, o eixo 10, a sapata tal está passando pelo eixo 10 e eixo A. No horizontal a gente tem aqui eixo A, eixo B, eixo C, que tem a mesma função, é justamente ajudar você no processo de locação dessa sapata. Vamos continuar vendo. E o que é isso aqui, né? Essas medidas também. O que está dizendo? Que dessa linha verde, né? Ou seja, que passa no eixo do pilar até o canto do pilar, tem 7 centímetros. A mesma coisa se refere aqui, ó, daqui, né? Dessa outra linha, que essa aqui não está passando no eixo, mas está dizendo que daqui para cá tem 7 centímetros. E essa outra aqui? Essa outra está dizendo o seguinte, que quando ela está nessa representação, ela está afirmando que dessa linha, né, mais perto, até aonde ela está marcando, que é nessa direção, tem 40 centímetros. E por que que eu tenho certeza que é isso? É meio que uma convenção. E ao mesmo tempo, veja, se essa sapata, é porque não veio aqui essa informação, a gente vou lhe mostrar mais na frente uma planta que tem informação detalhada das armaduras e das larguras da sapata. Mas eu sei que ela tem 80. Então daqui para cá, dessa linha que passa exatamente no meio, tem 40. E daqui para lá, mais 40, fecha os 80. Sobre isso, sobre essa planta, ela é também conhecida como planta de forma, né? Que é justamente para auxiliar você na parte de locação. Ok? De volta, vimos em um conteúdo anterior o significado disso daqui. Das sapatas que estavam presentes nessa planta, é uma sapata isolada, os símbolos, e agora a gente vai para a planta de armadura. Mas antes disso eu vou mostrar os baldrames, né? Ou seja, as vigas que conectam a sapata. A sapata não está aqui presente, mas está o pilar mostrando os locais que vão ter uma sapata. Detalhe aqui, já vem, né, a nomenclatura P1, P2 de pilar, as suas dimensões 14 cm por 30. Aqui a gente tem a nomenclatura das vigas, viga V1, né, isso aqui é só para dar nomes, para facilitar o entendimento, viga V2 e, e logo ao lado da nomenclatura da viga tem a sua dimensão, é uma viga que tem 14 no seu menor comprimento e 30 de altura. Indo para a parte da sapata, a mesma interpretação da sapata, aqui nós temos uma planta que está mostrando todas, né, dessa obra. Aqui tem algumas informações, o concreto foi de 25 MPa, o aço CA50. Contudo, vamos para a parte mais importante, que é a identificação ou a leitura das armaduras de um projeto de fundação. Veja que então aqui temos todos os elementos necessários que identificam essa fundação. Essa primeira imagem ela está mostrando com a visão por cima.
como se você estivesse, né, visualizando essa imagem aqui, uma visão por cima. Em azul é as armaduras, em amarelo aqui é o pilar, e aqui as dimensões em centímetros, ou seja, essa pata está com 150 centímetros. 75. Esse 75 é do eixo, né, medindo do eixo do pilar, ou seja, a parte central do pilar até a borda. Aqui já é uma visão da sapata, ela sendo cortada, né? Imagina que você passa uma faca aqui, ó, no sentido da mão que eu estou passando, ó, passou uma faca aqui, e você pudesse visualizar isso de frente. Deixa eu ver se eu tenho uma visão melhor aqui para vocês identificar. Essa aqui, essa imagem. Pronto, aqui é uma imagem por cima, tá vendo? E aqui é uma imagem como tá no projeto, tá vendo? É essa representação aqui que está sendo representada nessa imagem. Só que aqui não é um desenho técnico, ou seja, um documento. Aqui não é, aqui é só uma ilustração. E aqui de fato é um documento que você tem que saber ler para executar. Então vamos para a identificação. Em azul, como eu disse, é a armadura. Perceba que ela tem nas duas direções, tem nessa e tem nessa daqui. O que é esse número? Esse número aqui com essa... Deixa eu voltar ao desenho. Eita. Ele está indicando que essa dobra tem 16 centímetros. E esse outro número aqui? Ele está indicando o comprimento total. Veja, total da armadura, ou seja, 16 daqui, mais 16 desse pedaço que também tem 16, já que eles são iguais. Mas esse de baixo dá 173 centímetros. Não pode falhar aqui. C é o comprimento total desse único fio de armadura. Vamos para outra simbologia. Vou botar de uma outra cor aqui. Esse primeiro número é o número que indica a quantidade de barras. Qual o diâmetro? Aí vem para o segundo número. O segundo número ele diz o diâmetro. Esse símbolo que vocês estão vendo, um traço, é símbolo de diâmetro. E 12,5 é o diâmetro em milímetros. Veja, não confunda. Aqui é centímetros, aqui é centímetros. E o diâmetro da armadura está sendo dado em milímetros. Poxa, isso é muito confuso. Não, não é. Se você pegar o macete da coisa, não vai ficar confuso. Eu vou explicar porque não se coloca, né, a dimensão, se é centímetro ou milímetro. Porque você já viu, olha como é fácil, você já viu uma barra de um diâmetro de 12 centímetros? Diâmetro de 12 centímetros, mais ou menos isso aqui, ó. 12 centímetros. Não faz sentido. Do mesmo modo que aqui, né, no exemplo que eu dei, esse comprimento é 16 centímetros. Você já viu uma esteira de aço para fundação em que esse comprimento fosse 16 milímetros? 16 milímetros é isso aqui, ó. Não faz sentido. Ou 16 metros. 16 metros é um prédio. Então, é intuitivo. Está se referindo à armadura 16 centímetros ou 133 centímetros é centímetro. Está se referindo à bitola, ou seja, o diâmetro. A barra bitola é diâmetro, um outro termo, está em milímetros. Em obras se usa outras nomenclaturas, mas existem tabelas para isso que identificam, vamos supor, a barra de 10 milímetros, se não me falha a memória, é 3/8. Alguns conhecem por esse termo, talvez até tenha um terceiro que eu não conheço, mas o termo técnico é em milímetros. E esse terceiro termo é o espaçamento, ou seja, C a cada 24 centímetros. Então, o primeiro, a quantidade de barras, o segundo, o diâmetro, e o terceiro, o espaçamento. Vamos vir para aqui, para essa imagem. Então, isso quer dizer o quê? Que cada uma dessas barras, com a sua volta respectiva para cima,
seu gancho para cima, ele tem 173 centímetros. E o diâmetro de cada uma dessas barras aqui é de 12,5. O total delas nessa direção, aqui ele está mostrando em duas direções. Em uma direção, ou seja, nessa direção. E essa outra imagem é mostrando nessa outra direção. Como se fosse um corte. Vou pegar aqui um corte aqui e outro corte aqui. Esse corte, esse daqui, está mostrando essa imagem. Como você vendo daqui para cá. E esse segundo corte daqui está mostrando essa imagem. Veja aqui na informação da armadura já fala 6 barras. Vamos ver se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barras. Na mesma coisa fala aqui, nessa outra direção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barras. Então, o total nessa sapata vão ser quantos? 6 barras desse lado, mais 6 do outro, total 12. Né? 12 barras com comprimento de 173 centímetros. Aqui a altura dela 50 centímetros. E elas estão recebendo a carga do pilar P8. No próximo vídeo a gente vai ver a armadura de arranque, né? A armadura que sai da sapata para receber o pilar. Voltamos, agora vamos ver o detalhe da armadura de arranque, que é praticamente a mesma lógica da sapata, com um detalhezinho ou outro de diferença. Ao lado vem a imagem do pilar, desse pilar P8, né? Tá aqui até especificado. E a dimensão dele 14 por 30. Em azul as barras, né? Aqui os estridos. E esses pontinhos são as barras. Nós temos ao todo 6 barras. E o que é isso daqui? Isso aqui é justamente cada uma dessas barras, né? Vou pegar a imagem aqui que a gente estava observando. Essa aqui, ó. Você vê nessa imagem que a armadura vem e faz uma volta aqui embaixo. Para ancorar. Ancorar é prender. Entenda ancorar como prender a armadura na sapata. Veja que esse detalhe aqui, essa volta é justamente a parte da ancoragem. Como nós temos 6, né, na realidade, 6 barras. Deixa eu dar um zoom aqui. Vão ser 6 ferros desses conectados, como está essa imagem, né? Eles vêm, ó, aqui tem um, depois aqui desce um outro, faz a volta, desce o terceiro, faz uma volta, desce o quarto lá atrás, faz uma volta. No nosso caso tem 6, vai ter um aqui, né, mais ou menos no meio, e outro atrás, né, na linha de trás, descendo aqui, fazendo uma volta na parte inferior. Novamente, essa medida com essa seta está indicando esse comprimento desse pedaço. Então, esse pedaço tem 30 centímetros. E o C, lembra-se, o C é o comprimento total. Então, essa armadura, junto com essa volta, tem 114 centímetros. Não pode ter erro nisso aqui. Se você interpretar como esse 114, sendo só esse pedaço, você corta errado a armadura. E aí atrapalha todo o funcionamento do pilar, ocasionando, né, o pilar ou viga, a depender do que seja, se você não interpretar bem esse símbolo, ocasionando um erro de estrutura e vindo até a estrutura romper por causa disso, ou fissurar, criar fissura. Então não pode deixar de interpretar isso corretamente. Tanto que quem faz isso na obra tem um outro, no dia da concretagem, há uma verificação para ver se realmente não houve nenhum erro, né, de execução dessa armadura. Então o seu comprimento total, esse primeiro número aqui, ó, a pequena diferença está aqui agora. Está dizendo que é 6 vezes 1. Um que? Um desse daqui. Lembra-se que no outro não tinha esse 1. Ela já tinha o 6. Aqui fui eu que risquei. O 6 vezes o diâmetro da barra. Dizendo, informando que é 6 barras dessa daqui. Esse, nessa nomenclatura, cadê? É 6 vezes 1. É a mesma coisa. Se não tivesse o 1, tivesse 6 vezes a bitola,
daria o mesmo significado. Ou seja, são 6 dessas, de acordo com a imagem que tem aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é novamente o diâmetro. Esse diâmetro aqui está de 10 milímetros. Aqui do lado é os estribos. Então, nós temos, nessa medida aqui, ele tem 23. Desse outro lado não foi colocado porque é igual, não precisa. Então, 23 aqui, centímetros. Desse outro, 7 centímetros. Isso quer dizer que aqui também tem 7, aqui também tem 23. Fácil, né? Esse 6 aqui é o que? Veja que esse 6 ele está com um negocinho inclinado aqui, né? Na verdade é uma seta inclinada. Aqui dá muito para mudar o zoom que a gente consegue perceber. Ele está indicando justamente o pedaço que fica para amarrar o estribo. Isso é levado em consideração, porque na hora de cortar, se você não leva isso em consideração, você não consegue fechar o estribo. E é de suma importância que você feche o estribo para que todas as armaduras, né, as longitudinais que sobem, né, no pilar, elas fiquem presas. Se você não fecha o estribo, ele perde a sua função principal, que é essa, que é amarrar essa armadura longitudinal. Agora, aqui a armadura do estribo está aqui na nossa frente. Eita, que esse desenho tá horrível, mas tudo bem, vamos apaguei. Veja novamente o primeiro número. O que é o primeiro número? O primeiro número é a quantidade de barras. Novamente, então são 4 barras com diâmetro de 6,3 espaçada a cada 12 centímetros. Diâmetro de 6,3 milímetros com espaçamento a cada 12. Se você está na dúvida que tipo de barra é esse, deixa eu escrever aqui. Tabela diâmetro de barras. Tabela diâmetro de barras. Vamos ver aqui. Então, aqui ó. Diâmetro em milímetros. Não, mas isso aqui não veio com... Aqui. Bitola, 100 milímetros, então a de 6,3 é o que se chama de 1/4, a de 3/8 aqui em polegada. Então é só procurar, ficou na dúvida, dá uma olhada que você identifica conforme a nomenclatura que você mais usa aí na seu canteiro de obra. Então vimos aqui, ao C novamente aparecendo, o C é o comprimento total do estribo, né? Comprimento total. Como é que você sabe? Faz a conta, né? Na hora que você fazer essa conta fechando aqui, você vai ver, vamos fazer aqui, deixa eu pegar uma calculadora para você ver. Calculadora, vamos fazer essa conta para você ver aqui ao vivo se é ou se não é. Veja se o C não é o comprimento total. Um detalhe, se por algum motivo na hora que você somar não der o 74 certo, porque o programa que faz que gera as armaduras, ele leva em consideração até o diâmetro da barra. Quando você faz uma volta, essa volta fechando, essa quebra, há uma mudança nesse comprimento total se você somar as partes. Vamos ver aqui o que é que vai dar, né? Vamos ver se vai dar certo. Primeiro, para a gente ver 7 mais 7. Por que 7 mais 7? Porque de um lado e do outro, ó. Mais 6, mais 6, mais 23. Opa! 3 mais 23. 72. E está marcando 74. Então veja, tem isso, tem esse detalhe. Então deu 72. Só que o que, é que você tem que fazer? Você vai fazer 72 na obra? Não, você vai fazer 74. Porque o programa ele já leva isso em consideração. Né? Essa perda que há no processo de execução e bota essa fraçãozinha aí para justamente na hora você conseguir fechar. Né? Fechar perfeitamente o estribo. Então, com isso, concluímos a parte de fundação. Agora a gente vai ver das vigas baldrames. Voltamos, chegamos na planta, né, de viga. Aqui é só algumas. Então vamos ver as armaduras que a gente já pode identificar aqui. Que essa parte aqui, ó, é a parte que do projeto da estrutura está trazendo o aspecto visual da viga. Então aqui tem o pilar, aqui tem a viga, olha o contorno da viga aqui, e a viga vem e passa por aqui.
apagar essas linhas horríveis que eu fiz. Estamos entre o pilar P13 e o pilar 7. Num projeto de estrutura, o que ocorre? Aqui no meio, que vocês estão vendo essas linhas aqui tracejadas, são os estribos, e as linhas que estão dentro dessas laterais são as armaduras longitudinais. A longitudinal superior, a longitudinal inferior. E aqui, essas voltas são as ancoragens, né? Ou seja, a armadura que prende essa viga ao pilar. Elas são obrigatórias. Então, a ancoragem aqui. Para identificar, existe um padrão. O padrão é o seguinte: toda armadura que tiver na parte inferior, traz ela para a parte de baixo para representar. E todas que tiver aqui na parte superior, aqui, ó, parte superior, coloque ela na parte de cima para representar. Essas linhas que vocês estão vendo aqui é só linhas para indicar eixo, né? Os eixos. Essas aqui são indicação da armadura, né? O detalhe das armaduras. E essa outra aqui, verde, é para indicar a armadura do estribo, os detalhes da armadura do estribo. Como é que eu sei disso facilmente? Porque uma vez que você identifica o formato da viga, que é isso aqui, ó, formato da viga, formato do pilar, já começa a ficar mais fácil você perceber o que é armadura. Depois, uma vez que você identifica essa nomenclatura, ó, isso aqui e essa outra aqui, essa nomenclatura para indicar os detalhes da armadura. Então, automaticamente, quando eu vejo isso aqui, eu já busco a linha que está perto, está abaixo, e essa linha representa a armadura, né? A representação da armadura. Então, uma outra maneira de você identificar já de olho o que é e o que não é. Mas vai chegar um momento que você vai bater o olho e já vai identificar a armadura superior, a armadura inferior. Porque a armadura inferior vai ser representada na parte de baixo, como aqui, ó, e a armadura superior vai ser representada na parte de cima. Qual é a leitura que se faz disso aqui? Vamos pegar aqui. 2N1, veja que é bem semelhante às de sapata que a gente viu. Ou seja, duas vezes um N1. Se você não sabe o que é N1, pode ter certeza que vai na tabela aqui do lado, vai ter informação, mas eu não vou para lá agora. Mas N1 sabe que N, né, poderia ser qualquer letra, é só uma sigla para trazer mais informação. Mas de antemão é uma identificação para auxiliar você ir em uma tabela lá e ver o que é que esse N e o que ele traz de detalhe a mais. Contudo, leve a seguinte informação: é duas barras com diâmetro de 10 milímetros. Sigam a sequência das aulas, porque aí vai ficando mais fácil. E comprimento total, que a gente viu também lá na parte de fundação, dá o que? 411. C é o comprimento total. Aqui em centímetros, a bitola é representada por esse símbolo com diâmetro em milímetros, e aqui o número de barras, 2N. Então vamos entender o que é esse N, né? Eu expliquei cada detalhe aqui, vamos ver o que é o N. Vamos para a tabela. Viga V28. Viga V28, a posição N1. Vou mudar a cor aqui para ficar, já que eu... Por que eu mudei o fundo para branco? Justamente porque quando eu estava aqui, ó, estava preto, estava sumindo o detalhe. E aí eu tirei para aparecer esse detalhe aqui, ó, da armadura em preto. Vou mudar só a cor para facilitar. Então, muito grosso essa linha. Então, viga 28. A posição a gente viu que era N1. Aqui está se referindo ao N. Vou escrever ele aqui. Como vimos lá, estava indicado lá onde, ó, aqui, ó, 2N1, bitola 10 milímetros. A quantidade, duas barras dessa daqui. Aqui ele está discriminando o comprimento em partes, são 25 esse pedaço, dessa ponta a outra 361, e
e outro pedaço 25, totalizando 411. Esse aqui é o C que aparece lá. O C, esse é o C. Que casou perfeitamente. Né? No caso dos estribos, dava uma diferença de 2 centímetros, mas, como eu expliquei, é devido a algumas perdas que se dá quando você faz muita dobra na armadura. E aí meio que o programa coloca justamente a mais para que quando você for fechar o estribo ele dê certo. Então você tem que seguir o que está aqui, o que vem na planta. Então e aqui o total, né, 812, considerando que é duas bitolas, né, em cima é 411, duas vezes vai dar 812. O comprimento total só dá N1. Deixa eu voltar como estava antes, preto e branco. A armadura inferior é a mesma coisa, eu não vou repetir. A única diferença aqui é que está dando uma bitola menor, mas a interpretação é a mesma. Essa voltazinha aqui é uma volta de 45. Não trouxe informação, mas fica evidente que 45 graus. E é para ancorar a armadura. E vamos para os estribos. Ó, 6 vezes. Ou vem assim, com X, 6 vezes 1. Deixa eu voltar aqui. Opa. 6 vezes 1. Esse é de estribo. Ou vem 6 vezes N, né? N3. Enfim. A sequência é quantidade de barras, uma nomenclatura e espaçamento. Então, 6 vezes N3. N3 é né, a identificação na tabela, você busca lá que você encontra. Você poderia botar assim também, ó. Bitolas de 5 milímetros, então 6 vezes bitola de 5 milímetros, 6 barras de bitola de 5 milímetros, espaçado a cada 15. Então, a cada 15 centímetros, estou riscando aqui como se fosse o estribo, mas o estribo tem que riscar lá em cima. Aqui, ó, cada 15, isso quer dizer que a cada 15, dessa ponta a outra tem 15 centímetros. Né? Uma ponta a outra, a cada 15 centímetros tem um estribo. E desse ponto até o outro, a cada 14 centímetros. Por isso que está diferente. Um a cada 15 e um a cada 14. Por que não foi um só, né? Por que não bota logo tudo a cada 15, a cada 14? Mas essa diferença é justamente devido aos esforços atuantes nessa viga. O que é que isso quer dizer? Aqui não é uma coisa que você tem que saber, só tem que interpretar e executar na obra. Mas eu vou explicar o porquê. Que nesse ponto aqui, daqui em diante, quer dizer que existe um esforço maior na viga em que precisa-se de mais estribos. Precisa-se de mais. Uma vez que você diminui o espaçamento, isso quer dizer que nesse intervalo que eu representei em vermelho, que você está vendo, vai caber mais estribos. Se o espaçamento fosse a cada 5 centímetros, aí ia estar praticamente só com estribo. Né? Falta apenas a gente ver, aqui são detalhes mais simples. Ó. Essa numeração é cota, né? Medida, né? Ou seja, dessa ponta, né? Desse eixo que corta esse pilar no meio, até esse eixo que corta a viga, tá vendo? Tem 3,45 centímetros? Não, aqui metros. Faz sentido você ter uma viga de 3 centímetros com uma armadura dessa? Não faz. Então, se não vir, normalmente não vem, tá? Se não vir um M, aqui M, por exemplo, que é de metros. Aqui é de SM, é de centímetros. Esse 5 é de milímetros. Eita, milímetros. Se não vem, e que é o comum é que não vem, principalmente aqui, você não vai ver. Você não vê em projeto, eu nunca vi um projeto para ter as dimensões, porque é intuitivo. É intuitivo. Então, além disso, vem isso aqui para facilitar, vem mostrando a viga, né, o local das armaduras, tá vendo? Armadura superior, armadura inferior. Então é isso, o projeto de estudo é um projeto simples, né?
ele só é cheio desses detalhezinhos, mas depois que você vê essa explicação, fica muito mais fácil. Aí é só treinar para ver se realmente conseguiu compreender e mãos à obra.